Vídeo 72. Neste local aqui, eu já fiz vídeo para vocês, né? Só que era de dia, né? Aqui tem ancoradouros de pescadores, né? Tem o rio e do outro lado são as marinas de luxo, né? É um contraste, né? Deste lado, os barcos simples de pescadores e lá do outro lado, iates de milhares de reais, né? É um contraste violento, né? Aliás, essa cidade aqui tem esse contraste violento, né? E representa muito bem o Brasil, né? Pessoas com fortunas incalculáveis e pessoas com poder aquisitivo baixíssimo, né? Mas é o Brasil, né? Não é a Europa, não é Portugal, né? Só que é um lugar bonito, né? Vocês olhem, até o lado aqui dos barcos simples é aquela ironia, né? Os barcos simples são mais bonitos de mostrar do que aqueles iates lá do outro lado, né? Para mim, os iates são todos iguais, né? Então, continuando a nossa história em Portugal, vocês podem pensar assim, mas esse cara só vive na festa, é só festa, festa e festa. E eu sei que eu já narrei muita festa, né? E esses dias eu até estava pensando, eu pareço um personagem daqueles de novela, né? Na novela o cara é médico, mas nunca vai no hospital, né? O cara é empresário, mas nunca está numa reunião, né? E eu tô quase assim, né? Eu era o cara que trabalhava no O Boticário e, no entanto, trabalhar que é bom, vocês vão dizer, o cara não trabalhava, o cara só fazia festa e passeava, né? Bom, na verdade, existe o outro lado, que seria quase meu outro eu, né? O lado do trabalho, né? Então, a noite era tudo isso que eu já narrei, né? Mas o lado profissional era completamente o oposto disso, né? Então, no lado profissional, quem eu era, né? Eu continuava viajando muito por Portugal, né? Na verdade, entregando pedidos das lojas que estavam ao norte, né? Então, aquilo era algo semanal, toda semana eu viajava, às vezes 2, às vezes 3 vezes na semana, e isso me roubava muito tempo, né? Só que eu não parava nos lugares no norte, porque eu queria passar essas noites em Lisboa, né? E, claro, sabendo que tinham festas para mim ir, né? E mulheres que eu não queria perder, né? Então, e como eu disse agora, eu tinha mais a Marcele, que era a dinamarquesa, que eu queria conquistar. Então, não tinha uma noite que eu não estava nos bares, nas discotecas, né, onde fosse possível encontrá-las, né? E só que em Lisboa, o que era o meu trabalho, né? Então, eu acabei ficando aquela pessoa que fazia tudo no O Boticário, né? Então,
às vezes o pessoal perguntava, bah, tem que lavar o Mini, né? E eu digo, olha, já lavei, né? Que era o carrinho, né, do Boticário, né? O carrinho que era o quebra-galho, né? O carrinho que a gente fazia tudo em Lisboa era com Mini, né? E como eu andava direto no Mini, eu não deixava o Mini sem manutenção, né? Eu estava sempre de olho no óleo, né? Nos pneus, em tudo, né? Então eu não deixava o Mini cair, né? Tava sempre com o Mini em cima, né? E o pessoal dizia, bah, me falaram que tem uma lâmpada para trocar na loja. Eu digo, olha, já fui, já comprei, já troquei, né? Daí o pessoal ainda diz, ah, tem uma mesa do escritório aqui que está com o pé torto ali, que está atrapalhando, não dá para trabalhar. Eu ia lá, eu arrumava o pé da mesa do escritório, né? E como eu estava, o meu cargo era no armazém, né? Em Portugal se chama armazém, que é o depósito, né? Eu trabalhava junto com mais 2 no depósito, responsável pelos produtos, né? Pela saída, entrada de produtos, né? E controle disso, né? E quando eu cheguei no Boticário, aquilo era uma bagunça, né? Por favor, né? Tu olhava aquilo, os caras não sabiam o que tinha de produto, a quantidade, não sabiam nada. Aquilo assim estava virado de pernas pro ar, né? E eu, a primeira coisa que eu fiz, eu digo, bah, vou organizar isso aqui, né? E não só organizei, como fiz a contagem dos produtos, fiz as minhas listas. Então, quando o pessoal dizia, ó, nós temos que fazer um levantamento, eu digo, já fiz. Ah, mas tem que ver tal produto, eu digo, já vi, tá tudo pronto, né? Então, o meu lado profissional sempre foi isso, né? E isso eu já trazia desde a Nestlé no Brasil, né? Eu sempre fui aquela pessoa que as pessoas pensam em fazer, eu já fiz, né? Eu nunca precisei que alguém me dissesse, ó, é tal função que tu tem que exercer. Eu já tinha ido, já tinha voltado, já tinha feito. Em Portugal acontecia muito do pessoal dizer, ah, tu tem que ir no Porto. Eu digo, fui ontem e já voltei ontem mesmo. Os caras, não, tu não foi ao Porto, Viana do Castelo e voltou. Eu digo, fui, voltei e ainda passei em Coimbra, né? Então eram coisas assim que o pessoal dizia assim, não precisa mandar, o cara sabe o que tem que fazer e faz sempre na frente de todo mundo, né? Então, este meu lado profissional não tinha nada que ver com o meu lado de festa, né? O meu lado de festa era um lado, não vou dizer que era um lado negro, era o meu lado noturno, então, né? O eu noturno era um cara sempre bêbado, sempre... mas aquele bêbado que é o bêbado feliz, aquele bêbado que conversa com todo mundo, que abraça todo mundo e é amigo de todo mundo e que se envolvia sempre com as mulheres, né? Mas isso não tinha nada que ver com o meu eu diurno, né? Diurno, então, era o meu lado branco, né? Era o meu lado, digamos, leve, era o meu lado lúcido, né? Ali eu era a pessoa mais lúcida do mundo, a pessoa mais competente do mundo e a pessoa que podiam contar sempre, né? Eu era o tipo de pessoa que eu me antecipava aos fatos, me antecipava às necessidades e estava sempre correndo na frente, né? Então tudo era muito eficiente, eu era muito rápido, eu era muito preciso. Algo que eu sempre tive foi a precisão, então se tu me perguntar uma coisa, eu te digo é tanto e tu não precisa ir lá conferir porque é tanto mesmo, né? Então era uma coisa que sobressaía, né? As pessoas diziam, bah, larga na mão do cara que o cara vai lá e resolve, né? E eu muitas vezes me antecipava, né? Não deixava nem a coisa estourar, eu já estava lá na frente e já tinha resolvido, né? E isto era o meu lado profissional. Na pensão, né, a gente já falou bastante da pensão. A pensão era o inferno, né? Simplesmente era o inferno. O meu quarto, aquele que era conjugado com outro quartinho, né, eram 2 quartinhos juntos ali, né,
que morávamos em 4 ali, ainda tinha o Leon que vinha para ali conversar, né? O Mala que vinha do prédio ao lado conversar ali. Então o nosso quarto era o quarto de todo mundo, né? E aquilo era uma bagunça, né? Os caras não respeitavam o horário, se tu chegava para dormir, os caras não queriam nem saber, ligavam a luz, botavam som, ficavam conversando, e às vezes eu dizia, bah, cara, eu tenho que dormir, eu tenho que viajar, né? E os caras, né? Bem aquilo, né? Te fode, né? Era assim, desculpem o palavrão, né? Mas, e aquilo era um inferno. E eu, como eu gostava muito de escrever, né? As minhas cartas, aquelas eram verdadeiros relatórios de Portugal. O que acontecia é que às vezes eu não conseguia me concentrar para escrever cartas, né? Até eu sou uma pessoa que eu preciso muito estar no meu canto quieto para fazer alguma coisa e de preferência o mais sozinho possível, né? E com barulho, então, até para escrever as cartas aquilo era horrível, né? Então, certo dia o Leon foi tocar na noite e eu disse pro Leon, até foi um dia que eu não fui para a noite onde ele ia tocar, não me lembro por quê, qual era a situação, ou se eu estava muito cansado, eu me lembro que ele foi tocar na noite e eu disse para ele, bah, cara, vou entrar no teu quarto de noite ali para escrever uma carta, porque aqui nesse quarto, no meu, não tem condições, né? E ele disse, não, vai lá, né? Entra lá no meu quarto, fica lá tranquilo, né? Tinha um abajur do lado da cama, eu digo, não, eu ligo só a luz do abajur ali e ali eu já consigo escrever, né? E foi isso que eu fiz, né? E já tinha entrado a madrugada e a dona Gertrudes passou no corredor e viu a luz por baixo da porta, né? E ela abriu a porta e perguntou o que eu estava fazendo ali no quarto do Leon, né? Eu disse, olha, dona Gertrudes, e ela viu, não precisava nem perguntar, né? Eu estava deitado na cama, só com a luz do abajur, escrevendo as cartas ali, né? E eu disse, ó, tô aqui só escrevendo, né? E ela disse, não, esse quarto aqui é do Leon, tu sai daqui, né? E eu disse assim, olha, dona Gertrudes, a senhora sabe que o Leon é o meu melhor amigo, eu já conversei com ele e ele disse que eu podia escrever as cartas aqui, que não tinha problema. E ela, não, aqui não é teu quarto, tu vai pro teu quarto e tu desliga essa luz, né? E eu disse, tá, tudo bem, né? Só que ela saiu, bateu a porta e eu digo, não, tá tranquilo, né? Vou continuar aqui escrevendo a carta, né? As cartas, não era uma só, né? E daí me aparece o velho, naquele jeito dele, só de cuecas, berrando comigo, né? O que eu tava pensando, que aquilo ali não era o meu quarto, que o meu quarto era outro, que eu fosse pro meu quarto e que era para desligar a luz e era para mim dormir, né? E eu disse para ele, olha, seu João, vamos conversar direito. Eu digo, não é isso que o senhor está pensando, né? Ele disse assim, não, tu é que está enganado e não é o que tu está pensando, quem manda aqui sou eu. Eu digo, olha, eu pago aqui a pensão, eu pago tudo certinho, eu sou o único que paga certo, né? Não abuso em nada, não abuso dos horários, não faço barulho, dificilmente eu estou com uma luz ligada e se eu estou aqui para escrever minhas cartas, o senhor não pode chegar aqui e achar que eu não posso, né? E ele disse, não, mas tu está no quarto do Leon. Eu digo, o senhor sabe que o Leon é meu amigo, ele não ia dizer, eu não ia entrar aqui no quarto dele se ele não permitisse, né? E o velho simplesmente chegou, não, tu corre daqui, tu te manda daqui. Eu digo, olha, o senhor tem que aprender a ter educação, a primeira coisa que o senhor tem que ter é educação, porque eu sou uma pessoa educada, eu lhe trato com educação, eu exijo que o senhor me trate com educação. E eu sei que ele era o tipo de pessoa que nem valeria a pena a pessoa se estressar e ficar discutindo com ele, né? E eu peguei, juntei minhas coisas, né? E me mandei pro meu quarto, indignado, louco da vida, né? Com vontade de matar o velho e principalmente vontade de matar a velha. Porque aquilo foi sujeira da velha, né? A velha viu que eu estava ali escrevendo as cartas e a velha foi lá falar pro velho vir ali, né? Fazer aquilo que ele fez, né? Então, a situação na pensão agora estava cada vez mais insustentável, porque eu já olhava para o velho e para a velha com ódio e com vontade de matá-los, porque não passavam de pessoas sem vergonhas, né? Este vídeo eu encerro aqui, valeu!